Beleza, pessoal do oitavo ano? Vamos continuar então aqui a análise da nossa apostila, volume 3. Então a gente havia parado na página 22, né? Então aqui na atividade 3 ele vai propor a nós uma leitura do texto que está no livro Minotauro, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né, vocês devem conhecer, é um autor bastante importante, conhecido pela sua literatura infantil, né, pelos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pedrinho, Emília, Tia Anastácia, Dona Benta, Visconde. Mas ele não tem só esse tipo de literatura, ele também escreveu outras obras, vamos chamar assim, para o público adulto, né? Crônicas, romances. É um escritor bastante importante da nossa literatura, convém a gente conhecer, tá? Quem ainda não conhece. Então aqui nessa apostila tem aí um capítulo do livro Minotauro, né, como eu disse, chamado No Labirinto de Creta. Então qual é a história desse livro aí? A tia Anastácia, né, a cozinheira da Dona Benta lá, acaba sendo sequestrada pelo Minotauro e levada para a Grécia Antiga. E aí os meninos, né, Pedrinho, Narizinho e junto com a Emília e com o Visconde, eles vão atrás dela para resgatá-la, né, na Grécia Antiga. E aí eles acabam entrando no labirinto onde está o Minotauro e onde está a tia Anastácia lá sequestrada, né? Então esse capítulo trata da chegada deles a esse labirinto aí, né? Então vamos ver aqui o que diz esse quadro azul, né? O texto que você leu foi escrito no Monteiro Lobato, tudo isso que eu já falei aí, né? As aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem uma série de livros, né? Tem esse o Minotauro, tem os 12 Trabalhos de Hércules, que falam sobre a mitologia grega, tem as aventuras deles em vários outros lugares, né? Viagem à Lua, Caçadas de Pedrinho, o Saci, e uma série de outros. Também tem livros que o Monteiro Lobato escreveu com uma proposta de ensinar, né, as crianças. Né? Então tem Geografia da Dona Benta, Aritmética da Emília, Emília no País da Gramática. São livros que, além de diversão, né, também serviam para as crianças aprenderem na época as coisas, né? Então é uma literatura muito boa e bastante, apesar de ser antiga, né, ainda hoje é bastante interessante ser conhecida. Após a leitura do texto, responda às questões propostas. O que o uso da aspa em pica-paus indica? Né? Quem eram os pica-paus? Né? Aí no caso, por que está entre aspas? No texto, duas palavras estão em negrito: antropófago e cevado. Pesquise o significado delas. Então, o Minotauro era um monstro antropófago. O que quer dizer isso, né? Pesquisa no dicionário, mas já vou até adiantar, né? Antropo quer dizer homem, né? Ser humano. E fagos é comer, devorar, né? E aí, quando a tia Anastácia vai lá pro labirinto e acaba sendo sequestrada, o Minotauro acaba mudando seus hábitos alimentares, né? Tá? O que o comportamento do personagem Emília nos permite inferir sobre ela? Ou seja, o que a gente pode deduzir sobre a Emília? Como que ela era, né? A partir do comportamento dela nesse trecho aí. E o Visconde? Como era a relação entre esses dois, né? Então você vai perceber que um era mais mandão, o outro era mais submisso, né? Qual deles é um e qual deles é outro. E para eles entrarem no labirinto sem se perder, eles usaram os carretéis de linha, né? Como o uso dos carretéis de linha iria ajudar os personagens a saírem do labirinto? Na questão E, tem assim, o Minotauro é um ser considerado antropófago, né? Como eu já expliquei lá. Isso se confirma no texto. Então eu falei para vocês, né, que a tia Anastácia acabou mudando a personalidade do monstro, né? Por quê? O que aconteceu, né? Essa atividade 4 aí a gente não vai fazer agora, não, porque nós vamos aproveitar para uma outra coisa aí pro decorrer do ano. Então nós vamos pular a atividade 4, tá?
Vamos direto para 5, que diz assim, outros labirintos, né? Labirintite e outras ites. Então eu expliquei na aula anterior que labirintite é uma inflamação que dá no interior do ouvido, né? No labirinto, que chama, que é uma estrutura que é responsável pelo equilíbrio nosso, né? Então a pessoa que tem labirintite, ela sente tontura, tudo isso, né? Então ele está falando aqui nesse texto, né? Que esse sufixo it quer dizer inflamação, né? Doença. Então na língua portuguesa a gente tem nas palavras um prefixo, que é o que vem antes, o radical, que é, vamos dizer, a estrutura básica de uma palavra, que não se altera e forma outras, né? E o sufixo, que é colocado no final, né? Então, o it é um sufixo, que vai no fim, né? Olha lá. Prefixos e sufixos possuem significados. Se juntarem as outras palavras, formam outras com significados distintos, tá? Então, a gente tem essa formação de palavras em português que é mais ou menos básica, né? Ao radical pode-se acrescentar um sufixo ou um prefixo ou os dois juntos, né? Então, a gente dá uma lida nesse texto aí. E para a próxima aula a gente faz mais exercícios sobre isso, né, sobre formação de palavras. A gente continua essa aula na próxima para não ficar muito extenso, tá, o vídeo. Então, obrigado, até a próxima aula.